Você Hum, tá, tipo, o problema é, seu sistema não gera o SPED da forma que deveria gerar, e você está tentando corrigir essas falhas. isso, É isso? exatamente, é. Entendi. Tudo que está faltando nele, eu tenho mapeado os registros que faltam, e aí eu estou tentando fazer essa macro para que ele gere o arquivo e valide lá no SPED. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria DMI, o programa onde eu ensino pessoas a transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na mentoria de hoje você vai acompanhar eu ajudando a minha aluna, Kelly Alvarenga, a inserir de forma automatizada os registros do plano de contas e do centro de custos que a gente tem lá no SPED fiscal, que a gente utiliza normalmente para informar aquelas operações com o SIAP. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho também sobre o SIAP, algumas estratégias para que a gente consiga automatizar a escrituração, o aproveitamento de créditos desse controle de créditos do ativo permanente, né, diretamente no SPED fiscal, lá na figura do bloco G. Então, vou deixar agora você com a gravação dessa mentoria. Assiste aí e aproveita. Olá, Kelly. Boa noite. Boa noite, Marcos, tudo bom? Tudo certinho? Tudo Diretamente aí da bem. estação espacial. Na sessão espacial. Legal. Massa isso aí, velho. Gostei. É legal, né? Muito legal. E aí, como tá você? Tudo Tudo certinho. certinho. Show. Como é que a gente pode te ajudar hoje? Bom, Marcos, eu tô ainda com aquele projeto lá do SPED, e assim, eu tô apanhando bastante, viu? Porque tem coisas que eu não tô. O dicionário, ele lê o dicionário, mas na hora de ir lá pro arquivo TXT, ele não tá lendo. Entendi. Me deixa, esclarece só para mim o que é que você está fazendo aí. Tá, deixa eu só compartilhar aqui. Não, só falar mesmo. Só para eu entrando no clima do que você está. Então, o que eu estava querendo colocar? O registro 0500, o 0600, que é padrão, e o 0460, lá do 697. Você está, tipo, meio que tentando ajustar lá Então, as estou tentando dificuldades que você ajustar tem no lá, seu mas sistema. a minha dificuldade é a sequência. Eu não sei se quando eu uso aquele case Não, você está falando maior até um que. pouco antes disso, antes da gente entrar no código em si. Você Hum, está, tipo, o problema é, seu sistema não gera o SPED da forma que deveria gerar, e você está tentando corrigir essas falhas. isso, É isso? exatamente, é. Entendi. Tudo que está faltando nele, eu tenho mapeado os registros que faltam, e aí eu estou tentando fazer essa macro para que ele gere o arquivo e valide lá no SPED. Entendi, perfeito. E o que é que está travando? Agora sim, onde é que você está com dificuldade? Então, eu estou com dificuldade para inserir o registro 0460, o 0500 e o 0600. Certo, entendi. Que são registros que normalmente eles podem aparecer, pode não aparecer no SPED, deve ser por causa disso, né? O 500 e 600 é por conta lá do bloco G, né? Sim, se abre. Isso. E aí eu também, em paralelo, eu estou tentando, já criei o registro C130, o G130 e o G140. Esse eu tenho a base, eu consegui criar os registros. E aí eu preciso ver uma forma de eu criar o G125 e o G110. O mais difícil é o G125. Entendi. G110 é só somar, tá? No G125 e gerar o Que eu já G110. tenho lá o padrão, ó, total das operações, os tributados, os valores de exportação, beleza, isso está fácil. O problema é o G125. Onde é que você vê dificuldade nele? Da forma que eu tenho uma planilha. Hum. Eu estava pensando numa ideia e eu queria discutir com você se você acha que é legal ou não, porque aí tem a questão das parcelas, né? Eu tenho que fazer o cálculo lá do percentual, do fator. Sim. O fator, normalmente, como é que eu faço? Eu gero, eu gero uma planilha, então eu pego vários SPEDs Hum, e eu já calculo, porque esse fator você calcula em cima da apuração, né? é. Do Então, valor assim, dos FOPs lá de saída, né, do mês. isso.
Então, o que é que eu faço? Eu pego vários SPEDs. Normalmente eu faço isso quando eu estou trabalhando com SEAP retroativo. Né? Então, assim, eu estou pegando os últimos 5 anos de SEAP que não foram aproveitados e estou gerando o bloco G. Tá, Aí, o que que no eu meu, faço? Eu pego... sim. Pode falar. No meu caso, seria do mês, entendeu? Ah, então beleza. Do mês, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma apuração. Você vai pegar lá a apuração, 690, né? Vai fazer o cálculo do fator lá de aproveitamento de crédito, e aí você vai aplicar isso em cima do valor total lá da parcela. Da parcela, sim. Não é tão complexo assim, não. Teve uma live que eu fiz ensinando a extrair o livro de o registro de entradas e saídas do SPED. Você pode usar aquilo ali. Aí, o que é que você vai fazer só? Você vai criar alguns filtros de CFOP para saber que, ó, esses CFOPs aqui não vão entrar na conta. Ou, na verdade, eu acho que é isso. Na verdade, você vai pegar o valor da base e dividir pelo valor da operação, não é isso? Como é no seu estado é mais... Excluir a exportação. Pronto. Então, o que você vai fazer é isso. Você vai pegar o valor da base do ICMS e dividir pelo valor total da operação do período, você vai achar esse percentual, excluindo a exportação. Né? Sim. Mas a questão nem seria isso, é mais assim, o tipo da informação que eu tenho, como que eu faço para colocar isso lá no VBA, entendeu? É isso que eu queria mostrar para você. Tá. Então pronto, mostra aí que a gente desenrola. Aí eu falei, é melhor fazer uma mentoria, porque se eu ficar lá no grupo lá de ontem, eu ia ficar a aula inteira falando, entendeu? Aí também atrapalha o pessoal. Ai, Não, fica tranquilo, plantão é para isso mesmo. E assim também, por exemplo, ontem, a gente teve o plantão de dúvida, né? Entrou o Eduardo Laurentino lá. Tem um antigo, né? E aí eu falei, ô, e aí? Só entrou ele. E aí, como é que tá você e tal? Qual a sua dúvida hoje? Aí ele falou, não, vim só olhar. Só olhar. Então, assim, tem muita gente que vem só olhar, depois foi chegando mais gente e tal. Mas tem gente que só sim. vem olhar para poder ver, né, os outros colegas com as dúvidas, tem insights, inspirações. Então, assim, quando você está ali colocando sua dúvida, vai demorar um tempo e tal, você está ajudando os alunos também. Então, ó, vamos lá. Vamos começar pelo que eu já tenho, que eu preciso incluir lá no SPED? Aí depois eu venho aqui para o bloco G? Fechado. Eu acho que é mais fácil, porque já tá pronto, aí eu só preciso entender por que ele não vai nem a pau. Ó, aquele esqueminha mesmo, tá até montando aqui o G110, o G125. Então, ó, o que acontece? Aí eu fico tentando aqui, ó, eu coloco aqui, não vai. Porque aí vai atrapalhar esse cara aqui, que começa, que é o bloco B. Cadê, ó? Depois é o E530 também, que não tá indo. Aqui, ó. O 0460. Certo. Não, 0460 não. Aqui é para incluir o registro 0500 e o 0600. Ok. Aí eu coloquei, qual que é o registro anterior a ele? É o 0460. Né? Aí eu peguei, adicionei, vou incluir ele aqui e vou adicionar ele lá. Só que aí ele não vai. Entendi, ok. Você já tentou criar um ponto de interrupção nesse ponto para saber qual registro que ele está aparecendo? Deixa eu ver aqui. Aqui ele começa a entrar abaixo do C100. Porque aqui, ó, assim. tá vendo aqui, ó? Eu tenho, antes dele, eu tenho para fazer o registro C120. Sim. E aí que fica na minha cabeça, será que eu tenho que colocar ele aqui ou ele tem que vir aqui? Pronto, vamos lá, vamos entender. O 0460, ele vai vir antes do bloco C, certo? Sim. Só que você pediu toda vez que for maior do que 0460. Então, qualquer registro depois dele vai ser maior do que 0460. Sim. Ele vai ficar repetindo, vai ficar reincluindo essas informações. Exato. O que a gente tem que fazer? A gente tem que travar ele dentro de um intervalo. Você pode botar maior do que 0,460, vírgula, acho que a gente fez até esse teste lá, menor do que um outro registro. Então, entre lá no 0,460.
Então, eu tiro ele daqui. Isso aí. Aí mesmo, você não vai alterar nada, tá? Você só vai entrar lá. Vou colocar ele para cima. Não, deixa ele do Deixei jeito lá que tá. mesmo? Exatamente como tá. Você vai fazer uma pequena alteração. Além de ter o 0,460, você vai colocar uma vírgula. Is menor que. Menor. Isso. Aí você vai colocar aí 0,500, só para a gente testar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Isso. Dá um play aí para a gente ver. Beleza. Olha lá, ó, ele tá repetindo, ó, tá vendo? Vai colocando em todos os registros, né? Todos os registros, ó. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Fecha aí. Você vai colocar... entendi, porque um ou outro, né? Ele parece que não assume. Se não me engano, é porque eu ainda não entendi muito bem como travar esse intervalo. Mas vamos fazer o seguinte. Eu quero que você crie um ponto de interrupção aí, nesse case, Aqui? embaixo. Na primeira linha, dentro disso aí. Tá. No campus. Isso, perfeito. Executa de novo. Pronto. Passa o mouse aí na variável registro. Eu quero ver o que, é que tem nela. Ó, 0,15. 0,15. Provavelmente porque ele ali é menor do que o 0,500, certo? Sim. Então ele deve estar pegando um ou outro. Eu quero que ele pegue um e outro. Mas se a gente colocar o end ali, eu acho que não vai. Então vamos fazer o seguinte. Tem uma outra instrução que é o to, que seria de 0,460 até 0,500. Até, sim. Então apaga ali a vírgula e o is. Isso, apaga isso aí. Apaga o menor que também, o maior que. Apaga o is lá também. Case is, você deixa só o case. Isso, deixa assim. Vamos ver se assim vai. Testa aí. Uhum. Não, acima não, abaixo, Ali né? não traz, né? Ó, trouxe. Mas a cada 460 ele coloca de novo. Uhum. Show. Então, vamos pensar. O que é que a gente vai ter que fazer, então? A gente vai ter que usar uma estrutura que é aquela, se ele for maior do que 0,460, e criar uma variável para checar se já foi exportado esses registros, certo? Ou, o que é que eu sugiro que você faça? Coloca essas informações num dicionário, ou numa relist. Aí, o que é que você vai fazer? Se for maior do que 0,460, ele vai entrar, vai exportar os dados, como a gente já sabe, e vai excluir aquele registro do dicionário. Da próxima vez que aparecer, não vai ter mais registro para ele inserir. Então, a gente não vai ter esse problema. Então, vamos pegar essa estrutura aí, ó, esse R0500, R0600, vamos criar um dicionário com essas informações. Tá. Só esses dois que você vai incluir mesmo? Tem um 460 que já tem o dicionário. 0,460. Aqui mesmo embaixo, e depois. Será que vai dar erro? Não, porque eu não estou puxando nada ainda, né? Dentro da própria rotina que você está, você vai criar um pouquinho antes. Você cria antes de começar a fazer o loop dos registros. Volte lá. Aqui? Suba.
No começo da rotina. Vai para o começo da rotina. Isso. Desça aí mais um pouquinho. Pronto. Depois desse E316 aí, você já pode criar. E esse INI igual a null, você vai colocar lá em cima. Ó. Porque você quer começar a contar a partir do momento que ele está realmente executando. Depois do que ele validou ali que o arquivo tem informação, aí, cola aí, pronto. E aí Então, embaixo você aí vai colocar. aqui você falou criar um dicionário? Aí você vai atribuir, você vai pegar lá um dicionário. Cria um dicionário aí, qualquer. Vai lá na variável. Não, lá em cima. Junto com a declaração de variáveis. Cria ali DIN, e aí você vai botar seu dicionário. De que, sei lá. Tem qualquer coisa aqui depois. Isso. New Dictionary. Esse, perfeito. E cria o 0600 também. Copia e cola aí, só muda o finalzinho. Peraí, filha, eu tô no telefone. Dictionary. Isso, perfeito. Aí agora você vai só atribuir. Você vai chegar aí e vai colocar Filha, lá em daqui a cima. pouco eu vou. Lá em cima, tá? Aonde? Desculpa. Lá em cima. Aí depois do cal, ó, o que é que a gente vai fazer agora, tá? Ah, tá. A gente vai pegar o dicionário e a gente vai armazenar informações dele. Então, o que é que você vai fazer? Desça aí, é nessa região mesmo. Você vai agora preencher seu dicionário. DIC 0500. Vai botar uma chave para ele. Pode ser um DIC 0500.count. Esse count ele vai contar? Você vai repetir, ele vai contar quantos registros tem no dicionário. Ah, tá. Bota de novo, você tem que botar um nome, DIC 0500.count. Tem que ser completo. Ah, vai. Dentro do parêntese. Count. Não. Não. Já apaguei. Abre o parêntese. Isso. Agora você vai escrever de novo. DIC 0500. Perfeito. Ponto count. Ponto count. Isso. Opa. Quase isso. Aí, perfeito. Igual. Igual. Aí você vai colocar agora o seu registro. Opa. Sumiu. Dá um Windows V aí para ver se salva a sua vida. É o que você reportou. Ah, você não tinha ativado ainda. Putz. Você vai ter que criar esse registro, então. Sério? Sério. Peraí. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um registro genérico só para a gente testar a hipótese, depois você só Tá, completa. depois eu coloco lá. Volte lá no dicionário. Aqui eu coloco... Aqui. Isso. As chaves do... aspas duplas, abrindo e fechando. Aspas duplas. Aspas duplas, 0500. Isso. Hash. Pronto. Hash, fecha aí. Pronto, beleza. Aí eu faço... E a mesma coisa para o 0600. 600. Pronto, Beleza. legal. Então, você já adicionou ali as informações que você quer inserir. Desça agora. Aqui. Aí você vai ter isso. Aí você vai botar, ó, maior do que 0,500. O case is maior Que 0,500. 0,500. Aí ele vai adicionar isso, se tiver algum 0,500 já no seu Vai ter. arquivo, ele vai adicionar no final. Hum. Se não tiver, o primeiro registro que for maior do que 0,500, ele vai adicionar antes. Aí deixa assim? Isso. Então, no seu caso, você falou que não tem 0,500, né? Não. Legal. Então, ele vai encontrar, por exemplo, no 0,600, vai encontrar no 0,900. Então, você quer adicionar isso antes de adicionar o registro que você está passando no momento, tá? Ele passou ali pelo 0,990, então ele vai entrar aí. O que a gente vai fazer quando ele entrar aí? A gente vai exportar os registros que eu tenho no meu dicionário. Como você só tem um, você já sabe qual é o valor dele, você nem precisa fazer um loop. Se você tivesse vários, você faria um loop. Sim. Como você já sabe qual é a posição, tudo direitinho, você vai simplesmente colocar aí direto. fd.add. Não, travado aqui. Em cima desse aí. Eita. Na linha do meio. Deu uma travada aí no seu, Deu. na sua automação. Pronto, voltou.
Aqui que eu ponho? No meio, em cima, entre campos e Ah, tá. FD. Isso, vai colocar mais uma aí, fd.ld. Isso, aí você vai colocar dic, DIC 0500. abre parêntese, coloca 0, fecha parêntese, pronto. Aí eu vou te dar um macetezinho, coloca 2 pontos aí, embaixo e em cima. Isso. Aí você vai colocar dic 0500, ponto remove, abre parêntese, 0. O que é isso? Pronto, que é isso. Para você não colocar uma linha embaixo da outra, você pode botar 2 pontos e colocar uma linha do lado. Ao invés de botar uma embaixo da outra, você bota uma do lado da outra. E esse 0 seria o que aqui? É a posição desse registro no seu dicionário. Lembra que você botou lá dic 0500.count? Quantos registros tem naquele momento ali? 0. 0. Né? Então ele vai colocar 0. Aí você vai pegar essa informação, vai colar aí. Agora tem um detalhe, se você tentar puxar isso, se ele tiver deletado, vai dar erro, né? Você vai botar ó, if, joga aí, sabe? If, fd não, dic0500.exists, DIC 0500.exist. isso, abre parêntese. Aí você vai botar 0, fecha parêntese, espaço, then, aí fd, não, ali, na mesma linha. Ah, na mesma linha. Mesma linha. Vai puxar. FD. Isso. O que ele está fazendo? Essa posição existe no meu dicionário 0500? Existe. Então, adiciona ela no meu dicionário, no meu arquivo, Tá. e remove. Adiciona e remove. E remove. Acabou. Mesma coisa você vai fazer para o 0600. Porque agora, quando se ele encontrar novamente esse registro, ele já não vai mais ter esse problema. Tá. Pronto. Show E de esse bola. aqui fica? Fica, né? Esse fica por quê? Esse aqui é o registro, se você está passando 0990. Ele vai adicionar o 0500, o 0600 e o 0990. Tá. Entendeu? Testa aí agora. Testar. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Nunca que eu ia conseguir fazer isso. É prática. Esse deu certo primeiro. Aí ele foi embaixo do B, ele tinha que estar Jogou no aqui, lugar né? errado. Isso. Perfeito, tudo bem. Então, assim, vamos voltar. Era para ele pegar ali no 0990, antes do 0990. Não sei porque ele fez isso, mas vamos voltar lá no nosso código. Vamos ver o que foi que a gente não entendeu aí. Pronto. Coloca uns pontos de interrupção aí nesse campus, que eu quero ver qual é o primeiro registro que ele está pegando. Tá. C001. Então, ele não está entendendo. Será que é porque eu não tenho o registro 0500? Você não tem. Mas, assim, o 0990 não é maior. Vamos fazer um teste? Janela de verificação imediata. Vai lá. Coloca lá, entre aspas duplas, 0500. 0500. Fecha aspas duplas, maior que 0990. Coloca a interrogação lá no comecinho. Está perguntando para isso. Se você não coloca a interrogação, ele não responde. Ó, não é maior. Cara. É o contrário. Bote ali 0,990 maior do que 0,500. A gente inverteu a lógica aí. Isso. Pronto. Pergunta de novo aí ao oráculo. Verdadeiro. Verdadeiro. Então, 0,990 é maior do que 0,500. Suba aí. Ó, tá. A gente colocou ali, ó.
caso o registro seja maior do que 0,500, pô, é verdade. Né? Por que ele não está pegando esse registro 0,990? Aí agora eu não entendi. Então, aqui Tá eu vendo? vou inverter o sinal. Se você colocar menor, ele vai. Coloquei menor só para a gente entender o que está acontecendo. Mas se ele fizer certinho, ele vai pegar os registros que vem antes do 0,500. Então, 0000. Ele vai parar no 0000 aí, se tudo der certo. Faz o clique, cria um ponto de interrupção para a gente ver onde ele vai parar. Não, volte lá no código. Ah, tá. Peraí. Eu quero ver onde ele vai parar. Ele... Olha lá, ó. Ele Você viu parou no aqui? No 0... 0005. o 005. Aí, tá vendo? Mas não faz sentido. Eu deveria puxar o 0000. Que é Então, menor do que 0,500, né? Tá. Maior do que 0,500. Bom, já será que... Fala. não é a posição aqui? Tinha que estar antes? Não, Não, né? não. Eu não estou entendendo realmente por que ele não deveria estar pulando. Porque, inclusive, a verificação está ok ali, né? Será que não é por conta disso aqui, ó? Que eu tenho um case 0,990? Que eu incluo aqui o registro B? Aí sim, com certeza. Ó, esses cases que você já tem a posição definida, case 0,990, case 100, eles têm que vir sempre depois desses cases is maior que menor que. Ah, depois. Sempre depois. Então, não, então tudo isso aqui, ó, tem que ir lá para baixo. Não, peraí, que eu acho que eu inverti aqui a coisa. Segura aí. Pronto, faz o seguinte, pausa ali, cria um ponto de interrupção no 0,990. Ah, agora eu entendi, cara. Tá, executa aí, tá play. Isso que é importante a gente ver o código todo, né? Sim. Show. Ó. Para em registro, ó, 0,990, legal. Então, se você tivesse lançado ele aí antes do 0,990, ele entraria aí nesse ponto. Vou cortar isso daqui porque não tá ainda tá cortando. Isso aí. Peraí, só um pouquinho. Faz o que eu tô no linha a linha. E o de baixo. Maria, eu tô no telefone, Maria. Por favor. Maria, não dá. É. Dá um F8 aí. F8. FD registro, tá, beleza. Ó, você adicionou E aí os já dois, vem para baixo. dá F8. Não entendi. Então, esse aqui é o problema. Porque o primeiro registro que ele encontra, que é maior do que 0,500, é o 0,990. Só que quando ele chega no 0,990, você inclui O B. o registro. Por isso que ele vai embaixo do B. Do bloco B, exatamente. Aí, o que você vai fazer aí? Você vai mover isso para o C001. Esse aqui? Entendeu? Não, o 0,990. Ah, tá. Peraí. Aqui eu vou colocar Isso, bote C001. C001. Que aí ele inicia um novo bloco. Só que o que você vai fazer? Esse FD.add registro, você vai colocar embaixo dos blocos, dos registros B001 e B990. Que ele vai botar bloco B e abre bloco C. Isso, é isso aí. Bom, testa assim agora para a gente ver. E aí, Ah, agora sim, ó. show de bola, lá na posição certinha. E aí o B. Isso. Por isso que ele não estava se comportando, ele estava se comportando da maneira padrão, só que você tinha inserido uma alteração num registro específico, um registro-chave para a gente. Por isso que estava acontecendo isso. Ele não estava se comportando corretamente. Né? Tá. Aí, porque o código tem alguma coisa contra mim, tá? A gente fez a alteração nele e não percebeu. Pronto, então com essa estratégia aí, você vai conseguir resolver esses problemas do 0,460, do 0,500 e do 0,600, que eram os três que você tinha dúvida, certo? É, o 0,460
Então, aí o 0460 ele é diferente, porque eu não sei se é diferente, porque eu criei o dicionário para ele aqui, ó. Cadê ele? Não tá nem aqui porque eu apaguei, mas ele tem aqui o registro, o dicionário dele aqui, ó. Tá vendo? Show. Pronto. O que é que você vai fazer? Ao invés de você colocar maior do que 0,500, você vai botar maior do que 0,460, e antes do 0,500 e do 0,600, você vai colocar lá o loopzinho para exportar o 0,460 que você criou. Então, peraí. Aonde? Vai lá. Cadê o G? Aqui. Então, antes dele, Isso. Não, antes dele, dentro desse case do 0,500, só que você vai ó, mudar para 0,460, maior do que 0,460. posso fazer Case isso? is, Dentro dele? não, ó. Você vai alterar, tá? Case Ah, is maior do que 0,500, você vai botar case is maior do que 0,460. tá. Isso, perfeito. E aí dentro, você não tem ali o dicionário do 0,500? Hum, Antes dele, você vai botar o do 0,460. tá. Aí usa essa mesma estrutura? Não, aí você vai usar a Aí é estrutura diferente, diferente, porque né? você tem mais de um, né? Sim. Aí você vai usar aquela estrutura do loop. Então, você vai fazer um loop no seu dicionário, vai exportar tudo, depois você passa para o 0,500 e para o 0,600. Tá. Eu uso o for each. For it. For Aí each. você vai. Você não tem essa estrutura pronta aí, não? Se eu não me engano, você já tinha isso pronto. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Veja aí. Se não me engano, a gente chegou a Hum, fazer um negócio desse. Eu fiz o do. Daqui, ó, do D300, aqui, ó. Esse aqui? Então, aí tem posição fixa, né? Eu fiz o looping, ó. 300, Tem que 310, ser 11 e qualquer outro 16. registro que tem vários. Vários. Tipo, não é 316, é 311, é 111, não tem não? Então, o ST11 eu fiz o array. Aqui, ó. Criei uma função do array list. Pronto, isso aí que você vai usar. Vai lá nessa função. Aqui? Deixa eu ver Isso. aqui. Ele aqui, ó. Pronto, você criou, adicionou, né? É, eu fui, peguei vi onde que tá a informação, aí eu fiz o for, fiz o looping, É isso aí. montei o registro, e aí eu vim e coloquei ele aqui, ó. Criei esse EFD to array. É isso aí. Essa mesma E aí função. eu vou lá e chamo a mesma coisa do E110. Mesma coisa do Do E111. E111, desculpa. Isso. Só que você vai Tá. encaixar ele ali antes do 0,500. Agora, esse 0,460 você guardou numa planilha, não foi? É, ele tá aqui, O ó, quer ver? com o E111. Aí você vai O fazer a S... mesma coisa. Você pode guardar numa planilha também o 0,460. Oh, meu Deus, mas que tanto que ele tá pensando aqui. Ele, ó, o E111, cadê? Registro E111. Cadê você, amiguinho? Ué? Aqui, não, G61. Aqui, é o E111, ó. Eu criei essa planilhinha aqui. Pronto, você pode fazer a mesma estruturinha para o 0,460. Então, o 0400 eu fiz isso aqui, ó. Para ele ler aqui Sim. e adicionar lá o portaria cat. Pronto, você faz aí. Então, beleza, ele acho que vai funcionar. Tá bom? Beleza. Aí, ó, como que é o meu bloco G, ó? Tá vendo aqui, ó, meu bloco G, o que que acontece? Eu tava vendo aqui para dezembro. Então, o que que acontece? Eu tenho esses itens aqui, eu tenho baixa 22, que o item já foi baixado, vazias é o que tá aqui embaixo. Então, por exemplo, o que que eu teria aqui no G125? Esses bens aqui, ó. Aí, só que aqui, ó, não fala qual é a parcela. Aí, o que que eu tava pensando em fazer? Vim aqui e criar uma coluninha colocando qual é a parcela correspondente aqui, porque aqui não fala qual é a parcela. E aí, aqui no final, Aí ele... fala, Hã? fala, Fala? fala, fala. Ó, você não Não, tem um fala, período, tem que colocar aqui a função aqui para ele trazer, qual que é a mas você não tem um parcela. período ali na coluna, na linha 5? Na linha... Então, aqui é a base de dezembro. Isso. Se você tiver a data da imobilização, Hum. você consegue saber qual parcela é. Então, eu tenho aqui, quer ver, ó?
Tá vendo tão gigante aqui, ó. A data da ativação dele. Perfeito. Aí o que é que você vai fazer? Você vai contar a quantidade de meses para frente. Cada mês é um a mais. Aí você pode fazer essa conta a partir da data da ativação para saber em qual parcela que você está. Tá. Aí, o que eu tava pensando? Eu tava até tentando fazer alguma coisa aqui, quer ver, ó? Tava tentando fazer um autofiltro aqui para ele, porque quando eu clicasse aqui, ele faria o filtro, né? E trazeria para mim só os que tem valor maior que 0, vamos supor, né? Sim. Aí ele traria aqui. O valor total aqui dele está dando R$ 4.000. E aí, eu aplicando o fator, eu teria esse valor aqui de crédito viciado. 2.933,39, certo. Isso. Entendeu? Aí não sei se estaria correto, se estaria bom fazer assim dessa forma, para eu não perder essa planilha. Ó, você pode fazer, mas assim, você não precisa ficar dependente desse fator de conversão. Você pode calcular o seu próprio fator de conversão, como a gente conversou, né? Sim. Entra no SPED, pega lá os valores. Eu crio um dicionário para o 60,90? Você pode criar um dicionário, aí você vai pegar. Na verdade, sim. Você nem precisaria ser um dicionário, pode ser uma variável mesmo, uma avulsa. Tipo, valor operação, valor base CMS, que só vai somando. Cada vez que passar no 60,90, você vai pegar só as operações de saída, né? Filtrar só se FOP maior do que 4.000. Aí você vai pegar todas as operações de saída. Você vai excluir as exportações também, né? Sim. Começa com 7. Então, você vai pegar de 4.000 até 6.999. Pronto. Esse é o seu intervalo aí de operações. E você vai somar. O valor da operação é igual campus 5 mais o valor da operação. O valor da base é igual ao valor da base mais campus 6, que é o valor da base do ICMS. Quando terminar esse loop todo, você chegou lá no registro C990. Aí você vai pegar o valor da base dividido pelo valor da operação, você achou o fator de conversão. O fator de cálculo, né, do CA. Tá. Aí você pode pegar Aí esses valores. Nele eu aplico a parcela ali, né? Você pode pegar esses valores da parcela, aí aplica esse fator que você encontrou. Se não me engano, ele tem 8 casas decimais de aproximação, tá? Você pode usar um round e deixar com 8 casas para você fazer seus cálculos. Tá. Acho que é boa ideia. Porque eu não Acho preciso que ficar resolve. pegando o CFOP, que já tem lá no 60,90, né? Sim. E o bom é que a saída não muda, a entrada que é complicado, né? Que tem as variáveis. Então, assim, é uma experiência massa você fazer o Bloco G, porque ele é um mini SPED fiscal, né? Sim. Você vai ter lá 0,200, 0,300, 0,500, 0,600, G110, aí 0,150 também, caso você já tenha aquele fornecedor cadastrado, você vai ter que verificar se está cadastrado para incluir, não incluir. Aí G125, G130, G140, se você quiser aproveitar retroativo, G126, G110, é massa. Você vai quebrar a cabeça um pouquinho, mas quando você terminar de fazer isso aí, cara, eu acho que vai ter muito pouca coisa que você não vai conseguir fazer. Então, agora eu tô apanhando aqui no G130 e G140, eu consegui fazer, porque eu tenho a base, né? Sim. Aí aqui, ó, o que eu fiz? Eu criei essa planilhinha aqui, ó, porque nunca vai mudar. E assim, aí eu coloquei os bens, a código de participante, a chave, a data, a sequência do item na nota, o valor de CMS, e aí eu vi que cada registro precisa, aí depois para juntar todos eles, aí eu vou ter que fazer o looping, né, que nem eu fiz lá do E300, fazer a mesma coisa para ficar. Você vai montando o bloquinho, né? Porque assim, Sim. Ó, o G110, ele vai ser o somatório do que está no G125, tá? Tá tranquilo de fazer. Sim. O G125, se não me engano, ele tem como filho o G130 e o G130 tem como filho o G140. Isso. Você precisa fazer uma cascata. Lembra que uma vez a gente fez uma live para ensinar a achar furos de numeração e a gente criou um array list dentro de um dicionário? Não sei se você lembra disso. Não. Não?
Depois procura essa live de como encontrar furos de numeração. É isso que você vai Furos precisar. de numeração? Isso. Então, você vai criar um dicionário para o G125. Aí você vai criar uma relist dentro desse dicionário para armazenar o G130. E dentro dele você vai criar uma outra relist para armazenar o G130, G140, que são os itens da nota fiscal. Tá. Então, assim, é um registro dentro do registro dentro do registro. Nossa. Você vai quebrar a cabeça um pouquinho, mas quando você dominar isso aí, cara, você tá zerado, basicamente, o jogo. Porque você vai conseguir criar essas estruturas sempre que você precisar. Tá. Eu vou dar dar uma olhada nessa Vai por live. etapa. Resolve esse negócio primeiro aí dos registros que você tem que incluir. Resolveu isso, aí você volta para o bloco G. E aí, quando acabar, marca outra mentoria, um plantão de dúvida, a gente está sempre por aqui para poder te ajudar. Tá bom, beleza. Tá bom? Consegui te ajudar? Conseguiu sim. Tem mais alguma dúvida aí? Não, por enquanto não. Fechado. Mãos à obra aí, boa sorte. Qualquer coisa a gente está por aqui. Então tá bom, obrigada, viu? Gratidão. Boa noite para você. Boa noite, tchau.